Dia, Bom dia. tá me vendo? Sim, sim. Ótimo. Então, podemos começar, então? Sim, Vamos lá, então. Bom dia a todos que já estão aqui com a gente. Vamos fazer esse momento, né, todo domingo, que a gente faz aqui no nosso lar, né, no Centro Espírita Nosso Lar, de forma virtual, né, essa explanação do Evangelho. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é o desprendimento dos bens terrenos. Mas antes, né, a gente sempre faz aquele nosso momento de harmonização, né, com a leitura de uma mensagem e também com a nossa prece inicial. E eu escolhi aqui uma mensagem que tem a ver, né, com o nosso tema de hoje, que é essa questão do desprendimento dos bens materiais. É uma mensagem do Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Ela se encontra no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários do Evangelho, ao Evangelho segundo Marcos. E o título da mensagem é Ganhar. E o Emmanuel nos diz: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição de doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Então, linda essa mensagem, tem muito a ver com a nossa palestra, a nossa explanação da manhã de hoje. Então, já envolvidos por esse ensinamento, vamos respirar fundo. Quem quiser, fique à vontade para fechar os olhos e vamos agradecer a Jesus, agradecer a Ele por esse evangelho de paz e de amor que Ele trouxe a todos nós, por esse evangelho que é o nosso guia, o nosso caminho, o nosso modelo, e pedir a Jesus, a toda a espiritualidade amiga e a Deus, o nosso Pai maior, para que nós possamos ter força de vontade, coragem e determinação para vencermos os vícios, o mal que ainda habita dentro de nós, desenvolvermos as nossas virtudes e caminharmos no sentido da evolução, para nos tornarmos espíritos de luz e ajudarmos a humanidade inteira nesse progresso. E assim, Senhor, te pedimos permissão para iniciar a nossa explanação do dia de hoje. Que assim seja. Então, gente, como eu adiantei, nós vamos falar, né, sobre os desprendimentos dos bens morais. Esse tema está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo,
e é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí a gente lembra que quando Jesus falou de Mamon, ele estava falando, na verdade, da matéria, né, dos bens materiais e de tudo que o mundo nos oferece. Porque todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, a gente se pega com esse dilema. Eu sou um espírito, mas eu estou encarnado num mundo material. E esse mundo material me oferece tanta coisa, tantas possibilidades. Esse mundo material me oferece dinheiro, esse mundo material me oferece riquezas, me oferece bens, me oferece poder, me oferece status, me oferece fama. E aí a gente vê a humanidade em busca dessas coisas. E a gente vai colocando essas coisas como prioridade. E a gente vai focando a nossa vida em busca dessas coisas materiais que o mundo nos oferece. E aí, quando a gente chega aqui como espírito, tem uma cultura material no mundo. E a gente vai tentando se adequar a essa cultura. E essa cultura material diz que eu nasci, né, como espírito, aqui encarnei no mundo material, então eu vou ter minha infância, aí eu vou crescendo, e aí a partir do momento que eu vou crescendo, eu tenho que construir uma vida. É assim que a gente coloca, né? Tem que construir uma vida. Então, como é que eu vou construir essa vida? Aí os meus pais me colocam para estudar, eu estudo, me formo, tenho que trabalhar, e aí eu tenho que conseguir construir essa vida material. E na visão do mundo da cultura materialista, o que é a construção dessa vida material? É que eu consiga acumular o máximo possível de bens materiais. E não só os bens físicos concretos, como uma casa, uma mansão, um carro que me destaque na minha rua, que faça o vizinho ter inveja de mim porque eu tenho que ter o melhor carro ali da vizinhança, mas também o poder, né, que a gente vê nós, né, homens, a humanidade, né, lutando um contra o outro por poder, por status. A gente vive na cultura que as pessoas estão desesperadamente buscando fama, né? Tem aí o pessoal que usa as redes sociais, os youtubers, né, em busca de fama, são pessoas que são capazes de fazer tudo para ter fama, para ter reconhecimento. E muitas vezes as pessoas nem estão buscando dinheiro, né? Elas estão buscando apenas, de alguma forma, ter um tipo de reconhecimento, de status que façam com que ela se destaque naquele meio. É errado buscar essas coisas? Jesus disse isso? Não. Em nenhum momento do Evangelho Jesus disse isso. Pelo contrário, a questão é que nós, quando chegamos aqui, nós acabamos interpretando de forma equivocada as palavras de Jesus quando ele fala dessa questão dos bens materiais, dessa questão de servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, para a gente entender isso, né, a gente vem aqui para o Evangelho, para o item 14 do capítulo 16, que é o desprendimento dos bens terrenos. Quem vai falar aqui com a gente é o espírito Lacordaire. E ele começa com uma frase, uma afirmação que é bem interessante, que vai pautar aqui essa nossa explanação. Ele diz o seguinte: vosso amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimes as vossas faculdades afetivas em as transformando todas sobre as coisas materiais. É muito interessante. Vamos por parte aqui dessa afirmação dele. Ele diz primeiro que nós temos um apego aos bens terrestres, e esse apego ele é tão grande que a gente coloca esse apego à frente da importância que nós damos para o nosso adiantamento moral e espiritual. E devido a esse apego, a gente pega os nossos sentimentos, o nosso amor
em vez de transferir esses sentimentos para a nossa relação com Deus e com o nosso próximo, a gente pega esse sentimento e transfere para os bens materiais, para essa busca pelos bens materiais. E é muito interessante essa afirmação aqui dele, porque a gente lembra lá que Jesus nos disse. Jesus foi perguntado, mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus disse, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus ele estava dizendo que a nossa passagem por essa vida se resume em amar, em desenvolver dentro de nós esse sentimento do amor. Então, muitas vezes a gente se coloca, poxa, mas essa minha vida é tão complicada, é tão difícil a minha relação familiar, é tão difícil a minha vida profissional, eu tenho tantas dificuldades em tantos setores, vidas afetivas e tal. E aí, várias vezes eu me pergunto, e o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu nasci? Né? Por que Deus me criou como espírito? O que eu estou fazendo aqui? E aí eu vejo esse mundo, é uma competição tão grande, um tentando derrubar o outro, um tentando conquistar, mas para conquistar precisa prejudicar o outro, passar por cima do outro. E aí a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E Jesus, ele disse isso de forma tão clara, né? A gente veio para cá para amar. A gente veio para cá para viver experiências dolorosas, muitas vezes, infelizmente, é a lei, porque a gente cria isso para a gente, né? A gente cria para a gente a necessidade de viver essas experiências dolorosas, seja na família, seja no campo afetivo, seja no campo profissional, social, em vários setores a gente vive situações dolorosas e essas situações, essa dor, nos obriga como espírito, mesmo que muitas vezes de forma inconsciente, a olhar para dentro de si e fazer um processo de mudança, de transformação. E aí eu vou me colocando em situações que vão doendo, até que chega um ponto que eu me canso de me colocar naquelas situações e eu vou, com base no Evangelho, com base nesse ensinamento de Jesus, com base nessa palavra de amor, eu vou me obrigando a sair dessas situações. E aí eu vou despertando que eu não estou aqui para acumular, eu não estou aqui para me prender a essa vida material. Mas eu estou aqui para buscar desenvolver esse amor que Jesus falou que a gente vem para cá para desenvolver. Esse amor que ele vai chegar a um ponto que ele vai ser tão imenso que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas e vou amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E é isso, então, esse é o processo que nós estamos passando hoje. Né? Esse processo que ele, muitas vezes, é um processo bem doloroso, mas é um processo necessário, porque a gente cria, né, esses sofrimentos, a gente cria essas situações, né, que nos causam dor e que nos causam angústias, né? Então, e ele prossegue, né, falando que o que a gente tem que observar? A gente tem que um barulho dos cachorros, mas faz parte, né? E ele, o que ele fala, que ele diz que a gente tem que observar? É que esse apego, ele é um apego transitório. Por quê? Porque é um apego que não faz sentido. Porque nada que eu tenha hoje, de fato, vai ser meu. Né? Nada que eu tenha hoje, de fato, vai ser meu, no sentido de que tudo que a gente recebe, quando a gente passar, isso vai deixar de existir. Né? Então, eu como ser, eu posso focar essa minha vida acumulando bens,
Eu posso focar essa minha vida em busca das coisas materiais, mas vai chegar um momento que eu vou ter que retornar ao mundo espiritual. E quando eu retornar ao mundo espiritual, o que vai acontecer com tudo isso que eu acumulei? Aí eu vou dizer, não, espera aí, eu acumulei porque eu ia deixar para os meus filhos, eu não ia deixar os meus filhos aqui desassistidos, eu não ia deixar os meus filhos aqui sem nenhum tipo de ajuda quando eu partir para o mundo espiritual. Aí, interessante que o Lacordaire nos diz que isso, em vez de ser amor, é muitas vezes orgulho. A gente pensa que é amor, eu estou dizendo, não vou deixar meus filhos desassistidos, mas é orgulho e uma desculpa que nós nos damos para a gente continuar acumulando. Então eu digo, não, eu estou acumulando aqui, mas é para os meus filhos. Mas na verdade eu estou acumulando para atender às minhas vaidades, porque eu quero sair daqui dizendo, olha como eu conquistei, olha como eu tive dinheiro, olha como eu tive fama, olha como eu tive sucesso, olha como eu venci o mundo. Né? E porque é isso que é colocado para nós, e que nós trazemos dentro de nós de outras vidas, que nós estamos aqui para vencer o mundo. Vencer o mundo no sentido de que vencer o mundo é acumular e ter o máximo possível, tanto de bens materiais como de questões de status e de outras coisas. Aí vem Jesus e nos diz, que ilusão que vocês estão criando para vocês. Vencer o mundo é uma coisa totalmente diferente disso que nós encarnados achamos que é vencer o mundo. Vencer o mundo não é desencarnar e olhar para trás e falar, olha como eu fui rico, como eu fui bem-sucedido, como eu consegui construir um império. Isso não é vencer o mundo, isso é uma grande ilusão. Vencer o mundo é o que Jesus nos diz. Vencer o mundo é caminhar, é enfrentar os obstáculos, é viver essa experiência, sair dela, retornar a outra, e se relacionando com os outros espíritos, né, com o seu próximo, vivendo experiências muitas vezes agradáveis, outras extremamente dolorosas, até que vai chegar um período que a gente caminhou tanto, que a gente avançou tanto, que a gente vai olhar para trás e vai poder dizer, olha como eu venci o mundo. Hoje eu consigo amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso é vencer o mundo. E isso é o sentido de nós estarmos encarnados. E é por isso que nós estamos aqui encarnados. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento, cada um de nós vivendo suas dores, vivendo as suas aflições, os seus medos, os seus questionamentos, as suas angústias. E aí a gente para e pensa, mas esse mundo não faz sentido. Mas faz sentido sim, quando a gente para refletir sobre o Evangelho do Cristo, a gente vê que esse mundo faz sentido sim, porque no final, vencer o mundo é se tornar um ser imortal que tem uma relação com Deus tão forte que Deus tão forte, voltou a conexão, né? Que tem uma relação com Deus tão forte que vai ser só isso que vai nos importar. Então, quando existe esse capítulo inteiro falando não se pode servir a Deus e a Mamon, é porque nós, como seres encarnados, ainda temos essa dificuldade de entender como é essa nossa relação aqui como espíritos, mas ao mesmo tempo tendo que se relacionar num mundo que é material, num mundo que nos causa dores e aflições, e um mundo que diz que você tem que conquistar esses bens materiais para ser vencedor. E aí Jesus vem e diz, não é isso, gente, vocês estão equivocados, eu vou mostrar para vocês o que é o verdadeiro sentido dessa vida. E quando a gente se apega totalmente a essa necessidade de ter os bens materiais, isso não nos traz felicidade. Pelo contrário, isso cria um vazio existencial.
Porque se eu foco a minha vida em coisas que são transitórias, a minha vida ela fica totalmente sem controle e controle no sentido de que ninguém consegue controlar a vida, mas no sentido de que a qualquer momento eu posso perder essa base material que eu construí, esses bens, né, esse império que eu construí, e ali, quando eu perder isso, qual vai ser o sentido da minha vida? Não vai ter nenhum, né? E aí vem aquele vazio existencial de muitos de nós vamos nos perdendo, né? E entrando nesse sofrimento. Mas aí muitas pessoas, quando leem esse capítulo, falam: ah, esse capítulo não é para mim. Porque eu não sou milionário, eu não sou bilionário. Jesus estava falando para quem tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, vivo com um monte de conta atrasada. Isso aí não é para mim. Passa o capítulo. Não, esse capítulo ele é para todos nós. Mesmo nós que somos pobres mortais, que não temos aí nenhuma fortuna, mas Jesus estava falando também para nós. E aí a gente lembra daquela outra passagem do Evangelho que Jesus nos falou da viúva, né? Do óbolo da viúva. E aí a gente vê naquela passagem a viúva que tinha ali 3 moedinhas, né? O óbolo era uma moeda grega, né, que ela era uma moeda que tinha pouco valor e que então se dava como esmola, né, porque ela tinha pouco valor monetário. E aí a viúva só tinha ali 3 moedinhas, né, pegou e depositou ali no templo como forma de doação, porque ela tinha uma fé em Deus, uma certeza do amor e do amparo de Deus tão grande que ela foi capaz de dar aquilo que ela não tinha, mas ela deu porque ela sabia que ela ia ser amparada e assistida por Deus. Então, eu não sou milionária, eu não sou bilionária. Então, como é que eu posso servir a Deus quando se trata dessa questão dos bens materiais? E aí, o Lacordaire, ele diz aqui: esqueceis que pela riqueza estáis revestido do caráter sagrado de ministros da caridade na terra. E eu acho isso aqui a parte assim, mais forte dessa passagem, quando ele diz que nós estamos aqui tendo a oportunidade de sermos ministros da caridade na terra. Mas é só quem tem dinheiro mesmo, né, riqueza, que vai pegar e doar essa riqueza? Também, mas não é só isso. Nós, que muitas vezes vivemos a prova da pobreza, das dificuldades financeiras, nós também podemos ser esses ministros da caridade na terra. Então, como é que nós podemos ser esses ministros da caridade? A gente lembra da viúva. A viúva, ela não tinha o supérfluo. Nós, às vezes, nós temos ali no nosso guarda-roupa, roupa que a gente não usa mais, sapato. Muitas vezes a gente tem comida no nosso armário que passa do prazo de validade, mas a gente guarda ali e só percebe quando passa o prazo de validade e a gente não tem a capacidade, né, de pegar aquilo que está sobrando, que a gente acha que é pouco, isso aqui, mas para quem vai receber, né, aquele óbolo ali, aquilo que a gente acha que é pouco, que é pequeno, para aquela pessoa que vai receber, aquilo ali pode ser dólar, né, pode valer muito para quem vai receber aquilo que a gente acha que às vezes é insignificante. Mas aí você pode dizer: Lídia, mas eu estou numa condição tão difícil financeiramente que eu não tenho nem esse supérfluo para me doar para alguém. Mas a gente tem algo muito maior. A gente se tem como espírito no sentido de que a gente pode doar até mesmo a nossa fé. E como é que a gente doa a fé? A gente doa a fé orando pelo nosso próximo. A gente doa fé quando a gente vê uma pessoa necessitada, precisando de ajuda, mas eu não tenho material para dar para aquela pessoa que está precisando de ajuda, mas eu vou atrás, eu vou nas redes sociais, eu vou atrás de vizinho, eu vou atrás de outra pessoa, eu vou na empresa, busco doações e levo para aquela pessoa que está necessitada. Então, aqui, nesse mundo de provas e expiações, tem várias formas da gente ser esses ministros da caridade. Falta muitas vezes a gente parar
para refletir no que de fato a gente está fazendo aqui. E, de fato, é preciso muita fé, muita coragem e muita determinação para a gente parar e refletir sobre como a gente está levando essa existência. Né? Se essa existência eu estou gastando todas as minhas forças, todo o meu fluido vital apenas em busca de satisfazer aquela ideia que diz que para mim sair daqui, olhar para trás e falar que eu venci o mundo, eu tenho que ter construído, acumulado o maior número de bens materiais possíveis, ou pelo outro lado, eu vou sair daqui, vou olhar para trás e vou dizer, bom, de bens materiais eu não fui bem sucedido, mas pelo menos eu aproveitei esse tempo que eu passei aí nessa encarnação para desenvolver virtudes dentro de mim. E aí o Lacordaire, ele vai falar do nosso orgulho. Ele vai dizer que, infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna. É o orgulho. E aí a gente pode lembrar que lá nas primeiras encarnações, na época dos homens da caverna, a gente precisava desse orgulho e desse egoísmo para sobreviver, porque ali de fato era cada um por si e Deus por todos, né? Então a gente tinha que sobreviver, então eu tinha que atacar o outro para conseguir a caça, então a gente desenvolveu esse sentimento de egoísmo, de orgulho, por uma questão de sobrevivência naquela época, como homem primitivo. Só que aí a gente veio vivendo escalas evolutivas, evoluindo moralmente, espiritualmente, e a gente chegou a essa etapa da civilização em que eu não preciso mais atacar o outro para conseguir sobreviver. Pelo menos isso teoricamente, porque na prática, infelizmente, a gente ainda vê um mundo, nações em guerras o tempo todo, nós mesmos em guerra com o nosso próximo, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, porque inconscientemente a gente ainda traz dentro de nós esse egoísmo que nos levava à nossa sobrevivência lá naquela época, e nós, como homens nesse estado em que estamos, ainda não conseguimos vencer aquele ser primitivo totalmente dentro de nós. Então, de vez em quando ele vem à tona, e aí eu acho que eu tenho que destruir o outro para conseguir acumular, para conseguir ter aquilo que o mundo diz que é vitória e que Jesus nos diz que é uma grande ilusão. Então, ok, eu ainda tenho esse ser primitivo dentro de mim, esse ser orgulhoso, esse ser egoísta. Então, o que é que eu faço com isso? E aí eu volto de novo para essa afirmação dele aqui, que eu acho incrível, né, quando ele diz que nós estamos aqui com a oportunidade de sermos ministros da caridade na Terra. Aquele egoísmo, ele era necessário naquela época para que eu pudesse sobreviver. Mas agora eu posso pegar esse egoísmo que me leva a acumular, que me leva a buscar ter bens, e eu posso transformar esse egoísmo em uma mola propulsora para que eu desenvolva dentro de mim a virtude da caridade. Então eu acumulei, né? O egoísmo me levou a acumular, e agora eu posso pegar o que eu acumulei e transformar isso em bens que vão ajudar não só a mim, mas a ajudar também o meu próximo. Então isso é evolução. Não é a gente lutar contra essas imperfeições, né? Quando você fala, eu tenho que lutar contra o egoísmo, eu já desisti, só em pensar em lutar contra o egoísmo, eu já estou cansado, porque ele aqui dentro ainda existe, ainda é forte, mas não é para me lutar contra o egoísmo, é para que eu possa redefinir o que eu faço com esse egoísmo. Agora eu uso esse egoísmo como forma de me levar a desenvolver a virtude da caridade. Então, ok, eu acumulei, então vamos pegar esse acúmulo e vamos agora ajudar o meu próximo. Ou então, eu não tenho acúmulos de bens, e aí eu fico naquele egoísmo, se eu der essa roupa aqui para essa pessoa, talvez amanhã me falte.
Ai, se eu der isso aqui, se eu distribuir esse alimento, talvez amanhã esteja faltando na minha mesa. Mas aí eu pego esse egoísmo que me leva a juntar ali dentro do armário várias roupas e pensar, bom, e se eu mudar essa posição? E se hoje eu fizer essa experiência, vou dar aqui essa roupa, esse alimento, e aí você começa a dar, você começa a sentir os benefícios da caridade e a mudança que essa virtude vai trazendo dentro de nós. Então, gente, é isso que nós estamos fazendo aqui nesse mundo de provas e expiação. É esse o significado dessa vida, é esse o significado desses obstáculos. E aí a gente olha para o mundo atual e a gente se vê no meio dessa pandemia, parecia que já estava, né, diminuindo, e aí de repente começam a aumentar os casos, e vem aquela aflição, o medo, aquele monte de questionamento. Ai, será que vai voltar tudo de novo? Será que a gente vai ter que fechar as atividades? Minha família vai passar de novo pelaquela dificuldade? A gente nem se recuperou direito ainda. E se a gente focar apenas nisso, nessas dificuldades, de fato, essa vida ela não tem sentido. Mas quando a gente foca naquele ensinamento de Jesus, que fala do maior mandamento, e a gente olha para essas dificuldades e vê ali, então, essa vida aqui é um degrau para que eu caminhe, para que eu possa subir, para que eu possa crescer e para que eu possa um dia ser esse espírito que vai olhar para trás e vai dizer: eu venci esse mundo, eu consegui amar a Deus sobre todas as coisas, eu consegui amar o meu próximo, eu consegui me transformar num espírito melhor. E aí, quando eu faço isso individualmente, eu estou fazendo isso de forma coletiva também. Porque à medida que eu vou mudando, que eu vou buscando transformar isso dentro de mim, eu vou, de alguma forma, sendo exemplo. Né? E eu vou levando também os outros junto comigo, sem cobrar nada de ninguém, sem ficar, né, tentando, olha, tem que ser espírita, ou olha, tem que fazer a caridade, olha, tem... Não, né? A gente vai fazendo, e à medida que a gente vai fazendo, isso vai criando uma rede. E aí, aos poucos, a gente vai transformando o mundo. E aí, às vezes, quando a gente fala isso, tem gente que diz: esse mundo aqui não tem jeito não, é só gente egoísta, é só gente orgulhosa. Mas, gente, é até uma questão de história. Vamos olhar para a humanidade, lá desde do homem primitivo, nas cavernas, até hoje. Olha o quanto a gente evoluiu. Então quer dizer, não, porque Deus, lá, quando ele estava fazendo o homem da caverna, ele estava fazendo um teste, então ele veio todo primitivo, cheio de defeito. Agora Deus acertou a forma e esse homem de hoje está melhor. Não, é porque o homem da caverna faz uma caminhada há bilhões e bilhões de anos até chegar a essa civilização que nós estamos hoje, que evoluiu moralmente e, consequentemente, evoluiu espiritualmente e levou a essa transformação de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Da mesma forma que nós estamos caminhando a passos que a gente não consegue medir, que a gente não consegue entender, mas nós estamos caminhando para chegar num mundo de regeneração. Um mundo que vai ser muito melhor do que esse. Um mundo em que nós já vamos ter ainda dentro de nós os vícios, o mal, o defeito, mas vai ser numa proporção muito menor. E a gente vai conseguir trabalhar, redefinir esses vícios, esses erros dentro de nós, para que eles se transformem em virtudes, para que eles se transformem em paz, que é o que tanto nós buscamos dentro de nós. Então, todas as vezes que nós estivermos aí para baixo, que faz parte também, isso faz parte do nosso processo de evolução, esses momentos em que a gente fica para baixo, esses momentos em que a gente fica se perguntando sobre essas dificuldades, sobre essa luta pelos bens materiais, pelos bens terrenos,
sobre as nossas dificuldades afetivas, familiares, em todas as áreas sociais. Quando a gente tiver nesses momentos que eles fazem parte desse ser imperfeito que nós ainda somos, que nós possamos sempre nos lembrar desse ensinamento maior de Jesus. Que nós estamos aqui para fazer essa caminhada e que, de fato, nós vamos vencer o mundo quando nós chegarmos lá na etapa, naquele último degrauzinho, e que nós vamos conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E todas as vezes que tiver aquela pessoa difícil, aquela dificuldade, aquele sofrimento, que a gente pare, mas eu estou caminhando para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, gente, vamos lembrar de Jesus. Jesus é o exemplo daquela pessoa que passou pelo mundo e não tinha nada, absolutamente nada. Ele não tinha um bem material, mas ele fez a maior transformação na humanidade. Ele fez a maior transformação dentro de nós. E para isso ele não precisou de uma moeda, ele não tinha casa, ele não tinha nada. Ele não precisou de um bem material para transformar a nós. E hoje nós estamos aqui num domingo reunidos falando de Deus por causa dele, desse ser que não tinha nada material, mas que espiritualmente ele conquistou esse ponto de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, essa é a nossa jornada. Ele também teve a jornada dele, ele também teve as dificuldades dele. Ele foi criado do mesmo jeito que nós. Teve a sua jornada, as suas dificuldades, e nós estamos nessa jornada. E, como ele, nós também vamos vencer todas essas dificuldades. E nós temos a ele, nós temos a toda a espiritualidade unida, nós temos a Deus que é nosso Pai. Então vamos recorrer a ele sempre com a certeza de que é possível sim vencer as dificuldades que o mundo material nos impõe. Mas para isso a gente tem que recorrer a ele, a Jesus, ao nosso Pai maior, Deus, e a toda a espiritualidade amiga. Então, gente, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje no nosso domingo. Agradecer a todos vocês, ao nosso lar, né, pelo convite para a gente estar aqui mais uma vez reunidos, falando sobre Jesus, né, refletindo sobre os ensinamentos dele, que nós possamos então iniciar esse domingo com calma, com paz, com tranquilidade. Vamos ter obstáculos? Vamos ter, infelizmente. Mas vamos ter Jesus no nosso coração, esse ensinamento que a gente consegue passar por tudo. E a gente lembra, poxa, eu já passei por tanta coisa nessa vida, já venci, consigo vencer essa de hoje também. Então, vamos agradecer, né, fazer nossa prece aqui de encerramento. Quem quiser mais uma vez, né, fechar os olhos, vamos agradecer imensamente a Jesus pelas essas palavras do Evangelho, por essa luz que a doutrina espírita trouxe e que nos ajuda a compreender ainda mais os ensinamentos do Cristo, com esse olhar espiritual, com esse entendimento sobre a imortalidade da alma. Muito obrigada, Cristo, por nos ajudar a entender que nós somos seres imortais e que nós temos a Ti, nós temos o Teu amparo e o Teu amor para evoluirmos, para nos transformarmos em seres melhores, em seres de luz. A caminhada é cheia de obstáculos, mas nós sabemos que não estamos sozinhos. Que Teu amor e o Teu amparo envolva todo o nosso planeta nessa semana que se inicia. Muito obrigada, que assim seja. Muito obrigada, gente, todo mundo que nos acompanhou aqui, quem ainda vai acompanhar pelo Instagram do Nosso Lar. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.